Fala, meu irmão, Shalom, Adonai, graça e paz, a paz do Senhor, glória a Deus. Meu irmão, mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que nós vamos trazer aqui hoje, dia 17 de agosto de 2025, lição 7, que tem como tema uma igreja que não teme a perseguição, tá certo? O texto áureo dessa lição é o seguinte: diz assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso está lá em Atos 5 e 29. Amém? Verdade prática diz o seguinte: em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. A primeira, a igreja será perseguida, e a segunda, Deus a protegerá. Glória a Deus. Veja que coisa maravilhosa. Então, são duas verdades, né? É muito interessante aí, tá bom? É verdade sim. Leitura bíblica em classe. Você pode abrir aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 25, capítulo 5, melhor dizendo. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e o versículo do 25 ao 32. Veja só. E depois a gente vai ler do capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 5, tá certo? Se você não tem a lição, abra sua Bíblia nesses dois capítulos. Primeiro no 5, depois no 12. Diz assim a palavra de Deus. E, capítulo 5, verso 25, primeiramente. E, chegando anunciou-lhe dizendo, eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque eles temiam que o povo o apedrejasse. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não vos admoestemos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. O verso 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, mais importa obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Verso 31. Deus, com a sua destra, o elevou príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecessem. A sua Bíblia no capítulo de número 12, versículo 1. A gente vai ler até o verso 12. Porque naquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asnos. E havendo o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vamos para o primeiro tópico. A igreja perseguida. Os perseguidores, é o primeiro ponto, né? Quem eram os perseguidores da igreja? Na Bíblia vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja. Isso está lá em Atos, capítulo 5, verso 17 ao 24. 17 e 24. Atos 5 menciona 3 grupos. Existiam 3 grupos na época que perseguiam a igreja. Você tinha os sacerdotes, os saduceus, que eram grupos muito influentes, com grande poder político e religioso. Eles tinham o apoio dos sacerdotes e dos anciãos. E dentro dessas classes religiosas, eram os mais poderosos. Esse grupo já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus várias vezes, criando dificuldades sempre que podiam. Os anciãos eram líderes judaicos influentes, representando tanto o aspecto religioso quanto político.
mas sem exercer funções sacerdotais. No templo, né? Já o capitão do templo, mencionado também em Atos 4:1, era um sacerdote de nível inferior, mas que tinha autoridade policial. Vamos para o... Então veja, você tem aí três grupos que perseguiam os cristãos, né? Você tinha os sacerdotes, que era um grupo religioso, né? Você tinha os saduceus, que eram grupos mais voltados para a classe política religiosa, e tinha os capitães, que era como se fosse uma espécie de polícia dentro do sistema religioso. Algo interessante que eu sempre gosto de dizer, irmãos, que é que quem diz que política e religião não se discute, ele nem sabe o que é política e nem sabe o que é religião. Porque desde que mundo é mundo, política e religião sempre estiveram assim, ó, misturado. Sempre tiveram entrelaçado. Sempre essas duas esferas estiveram misturadas, né? Você vê na nossa política atual no Brasil que grande parte dos religiosos, eles estão envolvidos na política. Entendeu? E parte dos políticos, eles estão envolvidos na religião. Então, essa mistura, a grande questão aqui é a seguinte: o que eu estou falando aqui não é que é certo ou que é errado. O que eu estou fazendo aqui é apontando um fato. Isso é fato. Na história, isso é algo que já acontece milenarmente, podemos dizer. É um assunto que acontece há muitos anos. Entendeu? Não é de hoje. Aí eu vejo muitas pessoas criticando. Pastor A, pastor B, pastor fulano de tal, está na política. Isso já acontece. Se você for ver na Bíblia Sagrada, você tem homens de Deus que estavam diretamente, não foi de forma indireta não, diretamente envolvidos na política. Quer ver um exemplo? Davi. Quem era Davi? Rei. Rei é o comandante, né? É quem reina dentro de um regime, de uma monarquia. Então, dentro de um governo monárquico, na monarquia, quem governa é o rei, que é um modelo de governo de países. Você está entendendo? Então, não tem o que fugir, o que dizer, não, porque eu sou contra. A gente tem que viver com o que está aí, o que está posto. E o que é que está posto? É uma política que tem envolvimento religioso. Esfera da perseguição. Segundo ponto agora. Segundo ponto. Esferas da perseguição. A perseguição dos judeus aos cristãos se dava em duas esferas. A religiosa, por verem a mensagem de Cristo como ameaça, e a política, que era os romanos procuravam aumentar o capital político com os judeus. Então você tinha a esfera religiosa, que perseguia os apóstolos com medo de perderem o quê? De perderem fiéis, com medo de perderem adébitos. Por quê? Porque grande parte da sociedade estava se convertendo e indo, seguindo, virando seguidor dos apóstolos. Grande parte da sociedade. Isso estava incomodando eles. Porque a esfera religiosa, ela queria o quê? Controle. Você tem dois grupos agora, dois segmentos, que servem como massa de manobra, de certa forma, né? De certa forma. Você tem o segmento religioso e o segmento político. Esses dois segmentos, eles têm uma maneira, têm a opção, têm a condição de controlar. Nós estamos falando aqui na época de Cristo e hoje não é diferente. Mas voltado no contexto da época dos apóstolos, século I aqui, depois de Cristo, logo nos primeiros anos depois da morte de Cristo, primeiro, segundo, terceiro ano, o que acontece? O segmento religioso estava preocupado porque estavam perdendo fiéis, perdendo adeptos. E Roma estava querendo o quê? Ganhar capital político. Porque enquanto mais Roma perseguia os cristãos, mais a igreja, o segmento religioso ficava a favor de Roma. Então, apoiava Roma. Era o governo perseguindo os cristãos, né, agradando o segmento religioso da época. E aí essa igreja estava sofrendo uma perseguição muito grande. A ponto que de matar apóstolo, prender, crucificar, né? Foi o caso de Pedro, que morreu crucificado de cabeça para baixo. Então, a gente vê aqui
que os modelos de perseguição que existia na época não é muito diferente do de hoje, tá? O de hoje. O cristianismo é um calo em parte da sociedade mundial. O cristianismo incomoda. O cristianismo, a mensagem do evangelho, a mensagem de Deus, ela incomoda aqueles que são inimigos da palavra de Deus. Né? Ela incomoda. Então, a esfera da perseguição, nós tínhamos esses... E a outra esfera que tinha eram os capitães, que agiam como polícia dentro do sistema religioso. Os sacerdotes, eles enviavam esses homens, iam buscar e aprisionar e colocavam no calabouço. Terceiro subtópico do primeiro tópico. A igreja enfrentará oposição. Né? A igreja enfrentará oposição. A igreja sempre enfrentará oposição. É óbvio. Como eu acabei de falar, a igreja ela incomoda. A mensagem do evangelho, a mensagem da moral, a mensagem da verdade, a mensagem que vai contra o mundo, ela incomoda aqueles que querem viver, que jazem no maligno, aqueles que já estão no maligno. Né? Porque você vê que tem pessoas que querem buscar a verdade, está no caminho de encontrar a verdade, né? Está no caminho da verdade, está buscando, mas tem outros que jazem no maligno, já estão entregues. Então esses que estão entregues no caminho do maligno, no caminho do mal, eles se incomodam. Então aqui, dentro desse conceito religioso, político-religioso, existia grupo de pessoas que fazia oposição à igreja, fazia oposição aos cristãos. A igreja sempre enfrentará esse tipo de oposição, de um jeito ou de outro. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. Por isso, muitas vezes, é visto como antiquado. Então é isso que eu acabei de dizer. Veja só. Quando a igreja começa a aplicar os seus princípios diante da sociedade, isso há um choque muito grande. Você está entendendo? Há um choque. As pessoas que jazem no maligno, que estão no maligno, elas não querem receber esse choque do evangelho, desse princípio conservador, desse princípio tradicional, da tradição judaico-cristã. Isso incomoda. Por exemplo, vou aplicar nos dias de hoje, casamento heterossexual, não é? Isso incomoda muito. Modelo de família. Qual é o modelo de família aplicado por Deus? É um modelo monogâmico ou um modelo poligâmico, né? Qual é o modelo aplicado? É claro que é um modelo monogâmico, onde é um homem e uma mulher. Então, esse modelo, você vê que parte da sociedade brasileira leva a um novo entendimento. Isso não é a própria sociedade que está aplicando esse entendimento. Isso é a filosofia marxista, isso é a filosofia greco-romana, né? Podemos dizer que até hoje permeia na sociedade. Então, filósofo tem muito contribuído para esse tipo de situação que a gente vive hoje. Então, modelos de família. Então, quando o cristianismo diz não aceito outro modelo de família que não seja heterossexual ou monogâmica, ela cria um choque com parte da sociedade. E graças a Deus, ainda no Brasil, nós estamos como maioria esmagadora.